Shalom, tudo bom? Como é que você tá? Eu quero te chamar hoje, vamos fazer um breve e pequeno estudo e o tema é batismo. Morte e ressurreição, uma novidade de vida. O porquê do batismo? Qual o propósito do batismo? Qual a necessidade do batismo? Quem tem que ser batizado e por que ser batizado? Para onde? Qual a idade? Vamos trabalhar esse ponto e vamos aprender um pouquinho. A palavra de Deus, ela nos ensina cada dia, né? Cuidar e ter nela a vida eterna. Examinar a Sagrada Escritura, cuidar e ter nela a vida eterna. Foram as palavras de Jesus, né? E nós devemos conhecê-la, porque ela é a boca de Deus, ela é a voz de Deus. Ela transmite todo o plano perfeito, ela revela quem é o Deus Pai, quem é o Deus Filho, quem é o Deus Espírito Santo. Ela revela a mim e revela a você. E ela revela as missões, ela revela o dia a dia. Quais são os propósitos, as promessas, os porquê, né? Eu costumo dizer que não existe pergunta que a Bíblia não consiga responder. Ela tem resposta para tudo. Desde que você, de forma espiritual, somos compostos de corpo, alma e espírito, né? Nós alimentamos a nossa carne, o nosso físico, como? Através, né? Café, almoço, janta, refeições. Nutrindo, né? Tomando vitamina, fazendo atividade física, enfim. Nós alimentamos a nossa alma com as emoções, né? Com as recordações. E alimentamos o nosso espírito através da palavra, da oração, do jejum, da súplica, dos louvores, da adoração. Assim alimentamos o nosso espírito. Mas quando oramos, falamos com Deus. E quando nós pegamos a palavra, Deus fala conosco. Quer ouvir Deus? Abra a palavra. E eu quero que você abra a tua Bíblia, já que você está comigo, em Marcos, capítulo 16, e vamos ler o versículo 16 também. Capítulo 16, versículo 16, porque o tema é batismo. E é exatamente o ponto de partida, tá? O contexto tem vários, mas o ponto de partida nosso aqui, o trilho pelo qual vamos seguir, é sobre batismo. O porquê do batismo. Antes, porém, eu quero que você feche o teu olho, se puder, e fala: Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, Espírito Santo, ore comigo, interceda comigo, clame comigo. Eu quero aprender um pouquinho mais. Quero e desejo conhecer-te um pouco melhor. E hoje, como é o tema batismo, que é morte e ressurreição, renascimento, novidade de vida, então me ensina, pois eu quero aprender. Em nome de Jesus, eu oro, suplico, agradeço, desejando ouvir a tua voz. Amém. Pronto. Essas simples palavras é o suficiente para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam aí do seu ladinho para te ensinar, para ministrar o teu coração, ministrar a tua mente. E quero compartilhar contigo Romanos 11, capítulo 11, versículo 36. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele honra, glória, louvor para todo sempre. Amém. É isso aí. Dele, quem? Deus. Por ele, Deus. Para ele, Deus, são todas as coisas. Inclusive eu e você. Nascemos, fomos criados a um propósito. Adoração ao Criador. Adoração ao Deus eterno supremo. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. Por quê? Por ele, para ele, são todas as coisas. Porque ele não deixa ser criado. Ele é o Criador. Ele não, quem deu conselho, quem ensinou Deus ser Deus, ele é o próprio Deus. Quem pode fazer algo para Deus, sendo que ele faz, né? Do nada ele criou tudo. Criou você, criou eu. Ele é soberano. Tudo bem? Então vamos lá, vamos seguir aqui e vamos ler. Tá preparado? Tá aberto a sua Bíblia? Muito obrigado por me acompanhar. E eu tenho certeza que perguntas terão resposta neste momento de estudo, nesse compartilhamento aqui. Vamos junto? Então vamos lá. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ponto. Todavia, quem não crer será condenado. De novo, aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Mais uma vez, aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia,
quem não crer será condenado. Nesse pequeno versículo tem será 2 vezes, tá? Se você crer e for batizado, você vai será. Tá no futuro, salvo. Porque existe um processo, tá? Daqui a pouco falamos nisso. Mais o outro será. Se não crer, então tem o lado positivo e tem o lado negativo. Moeda tem 2 lados, né? Quem não crer, outro será aqui, será condenado. Está acompanhando na sua Bíblia? Então será salvo para aqueles que crer. Crer em quem? Crer em Deus. Crer em quem? Crer no Filho de Deus. Crer em quem? No que Jesus veio à terra, morreu, remiu nós dos nossos pecados pelo teu sangue, o Cordeiro Imaculado. Então você crê nele, crê em toda essa palavra, crê em toda essa Bíblia, né? O livro testado, aprovado e contestado a milhões. E tá aqui, vivo. O livro mais vendido no mundo inteiro. O livro mais lido no mundo inteiro. A palavra de Deus. E é por ele que eu e você vamos nos achegando a Deus cada dia. Nos aproximando de Deus cada dia. E há uma promessa. Em 2 Coríntios 2,9. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração humano, mas que o Senhor já preparou. O Deus Todo-Poderoso preparou para todos aqueles que o amam. Você ama a Deus? Então, vamos acompanhar aqui. Então, vamos ler aqui. O ponto de partida alto da teologia de Marcos é a ressurreição de Jesus, sem a qual todo o trabalho e morte de Jesus teriam sido inúteis à salvação de todos que nele creem, por causa da ressurreição. Jesus é declarado Filho de Deus. Vamos ler em Romanos 1,4. Marcos, o ponto de partida teológico, o que ele mais valoriza, né? É morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus tinha os apóstolos e apóstolo Pedro, né? Que escreveu ou que ditou o escrito de Marcos. Ele tinha uma necessidade de comunicar, né? Eles foram testemunha viva e seguiram o Mestre Jesus Cristo, e eles tiveram essa experiência junto com Jesus. E eles, cada um tem um ponto de visão, né? E Marcos, o ponto teológico que ele deixou registrado no Evangelho de Marcos, né? É a ressurreição de Jesus Cristo, né? A vida dele aqui na terra, todo o processo, a morte e a ressurreição. Esse é o que ele apontava de importante. E é o ponto de partida nosso hoje pela questão do batismo. O porquê? Em Romanos 1,4, se você achou, acompanha comigo na leitura. E com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá? Aqui em Romanos, o apóstolo Paulo, porque ele foi declarado Filho de Deus? Segundo o Espírito de Santidade. Ele era santo. Não houve pecado, ele não pecou, ele não errou, ele não falhou em nada. Pela ressurreição, porque ele era santo, né? Era o próprio Filho de Deus. E foi ressuscitado por quem? Por Deus, né? Jesus Cristo, nosso Senhor. E provadamente visto pelos apóstolos, visto por muitos. Mas vamos continuar aqui. Como já havia revelado, Jesus rumou para a Galiléia com o propósito de manifestar-se o mais breve possível a muitos dos seus discípulos. A muitos dos seus discípulos. Que está em 14, no verso 14, 28 de 16 de Marcos. Que vamos ler o 14. Mas, mais tarde, Jesus apareceu aos 11, né? Porque era 12, porém Judas Iscariote o traiu
e se enforcou. Então ele já não está entre os 12. Então Jesus apareceu apenas para quem? Para os 11 discípulos. Enquanto estava reclinado, ceando, repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza de corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois da ressurreição. Jesus aqui, ele se apresenta para os 11 discípulos, porém ele já tinha apresentado para as mulheres, Maria Magdalena, né, que está no início aqui do capítulo 16. Não vamos atentar muito, mas ele já tinha aparecido para bastantes e já tinha dado a ordem: vá e avisa os meus discípulos, avisa os meus irmãos, porque eu estou indo para Galileia. E quando ele chega, ele vê eles ceando e duvidando em seu coração. E primeiro que eles já não tinham sequer, que nem precisaria dos testemunhos das irmãs que tinham visto Jesus ressurreto. Por quê? Porque ele já conhecia que Jesus era o Filho de Deus. Já conhecia pelos milagres, pelos sinais, prodígios e maravilhas. E já conhecia pelas Escrituras. Eles eram conhecedores da Torá, que eram as Escrituras que eles conheciam, da lei, né? Profetas dos salmos, né? E eles tinham todo esse conhecimento e sabiam quem era Jesus e sabiam de todo o plano e que haveria de ressuscitar no terceiro dia. Haveria de ser morto e ressuscitar. Até mesmo o próprio Jesus falou para eles. Porém, eles estavam ainda incrédulos. Olha que viveram todos aqueles milagres, viveram todos aqueles sinais, prodígios e maravilhas, estiveram presente com Jesus, né? Imagina você todo esse processo e ainda assim Jesus já no domingo já tinha ressuscitado, já tinha se apresentado para as irmãs deles, da época deles, no momento deles, e eles não acreditaram nas Escrituras e não acreditaram nos profetas, não acreditaram nos salmos, né, nos poemas, na Torá, nos 5 primeiros livros, e ainda não acreditaram nos testemunhos delas. Né? A tamanha incredulidade. E o que Jesus faz aqui? Se apresenta no meio deles e repreende pela falta de fé e pela dureza dos corações. Então, às vezes você pensa, Deus é que endurece o coração. Sim, também. Deus é soberano. Mas as durezas dos corações deles aqui não era de Deus, e sim deles. Eles eram escolhidos, chamados, apóstolos de Cristo, viveu todos aqueles 3 anos e ainda assim estavam incrédulos e com dureza de corações. Porque não acreditavam nos testemunhos das irmãs. Vamos ler agora no verso 28. Verso 28. Capítulo 14, verso 28. Cumpriu-se assim as escrituras que diz: ele foi contado entre os malfeitores. Né? Então ele cumpriu as escrituras que ele haveria de morrer. Que no 15, 28 e no 14, 28 diz: contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo a Galileia. As escrituras, então aqui você vê no 15, 28, cumpriu-se as escrituras. Então as escrituras é necessário. Passará céus e terras, porém a minha palavra não passará, disse Jesus. Sempre o que está escrito, e sempre vai ser escrito muito tempo para depois cumprir. O Apocalipse, por exemplo, foi escrito por João na ilha de Patmos há quantos 1000 anos? Na era cristã ainda, nós já estamos em 2025, mas ele, né, no início dessa era, ele escreveu o Apocalipse. Inspirado pelo Espírito Santo, revelado por Deus, ele escreveu o Apocalipse. E o Apocalipse está cumprindo hoje. Então, a palavra de Deus, ela é linda, é maravilhosa, nossa, eu vibro com isso. Porque
tudo que se escreveu se cumpre. São profecias. Por isso que esse livro, muitos ateus, vamos citar aí o falecido Enéas, que era ateu e que duvidou da palavra e colocou ela à prova. E quando ele colocou à prova, ele não teve outro caminho senão se converter. Se não se converter e se render ao Senhor da palavra. Porque ela é fiel e verdadeira. E aqui ele, antes de morrer, antes de ser crucificado, antes de ser entregue à morte, antes de ressuscitar, ele disse que ressuscitaria e iria adiante dos discípulos para a Galileia. E assim, e ainda assim, ele sabendo dessa palavra, desse dito, né? Eles estavam ali incrédulos. Esses somos nós, né? Os discípulos não eram diferentes. Era humano, carne e osso, assim como você. Também incrédulo. Duro de coração. Será que estamos sendo assim ainda hoje? Mas diz Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Precisamos alimentar a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Então estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Com isso estamos alimentando a nossa fé. Vamos ainda falando sobre o batismo. Como já havia revelado, Jesus rumou para a Galileia com o propósito de manifestar-se o mais breve possível a muitos dos cristãos. Mateus 28:9-16 vai também falar da mesma coisa. Porém, é bom a gente ver esses textos para enfatizar bem o que devemos comunicar aqui. Mateus 28:9-16. De repente, Jesus veio ao encontro delas e os saudou. Alegrai-vos. Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-o e o adoraram. Então Jesus lhes declarou: não temais, ide e dizei aos meus irmãos que sigam para a Galileia, lá eles me verão. Tá vendo? E sucedeu que, quando as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Olha, eles testemunhando a ressurreição de Jesus Cristo. Até os guardas. Então os chefes dos sacerdotes reuniram-se para um conselho. Tá? Não vamos estender muito aqui, para não sair do foco. Mas a gente tem que ir até o 16. Reuniram para uns conselhos com os anciões e tramaram outro plano. Deram aos soldados vultuosas quantias em dinheiro e lhes recomendaram que declarassem a todos. Os discípulos dele vieram durante a noite e raptaram o corpo enquanto cochilavam. Se isso chegar ao conhecimento do governador, nós os persuadiremos a vosso favor e vos livraremos de qualquer reprimenda. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como haviam sido orientados. E por isso, essa versão dos acontecimentos se conta entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos rumaram para a Galileia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Tá vendo aí? Os guardas presenciaram o anjo que veio, removeu a pedra, Jesus ressuscitou, né? Presenciaram, ficaram como mortos, vendo todo aquele, né? O anjo parecia como uma forma de homem, porém como um relâmpago, com muito clarão, as vestes super blancas, e ali eles ficaram atormentados, aterrorizados, e ficaram assustados, e eles foram e contaram para os sacerdotes, para os anciãos, que fizeram uma reunião e pegaram uma quantia em dinheiro, subornaram para que eles mentissem e não falassem a verdade. Porém, não adiantou, porque Jesus se apresentou para muitos, né? E
E Jesus se apresenta para nós hoje, e Jesus ascendeu os céus. E Jesus se apresentou aos discípulos, e como já era previsto, os discípulos então caminharam para o lugar de encontro, que era a Galileia. Tá? Então os textos bíblicos, eles vai mostrando esta verdade. São documentos. Então vamos aqui. Vamos para 1 Coríntios 15, 6 também. 1 Coríntios 15, 6. Vamos ler. Que diz aqui, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 6. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Tá vendo aí? Adiantou o próprio povo de Deus. Ele veio para os seus não aceitaram, crucificaram e ainda estão tentando apagar. E o que a gente leu é que até o dia de hoje, ainda esse suborno a Jesus é mentira, Jesus é uma farsa, né? Mesmo no atual ano que estamos hoje, muitos ainda acreditam que Jesus não veio. Muitos ainda acreditam lá na Judéia, por isso que a gente está vendo a guerra, por isso que a gente está vendo. E aí às vezes a gente fala, poxa, tanto inocente, tantas pessoas sofrendo. Deus não deixa o inocente sofrer. Deus não trabalha sem propósito. Deus não deixa de defender o que é seu. Mas quando nos afastamos do Senhor, existe as penalidades. Existe o juízo. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é amor, mas Deus também está vendo as coisas erradas. E a mão de Deus está, ou seja, o Senhor está de braço estendido, oferecendo misericórdia, mas chega um momento em que essa misericórdia acaba e aí vem o juízo. Isso foi para o povo de Israel, isso é também para o povo de hoje. Isso é para nós hoje. Então podemos brincar com as coisas de Deus? Não. Alguém esconde algo de Deus? Não. Alguém brinca de servir a Deus? Também não. Então Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Nunca esqueçamos disso. Ele é soberano. Ele está nos assistindo agora. Onde tem 2 ou 3 reunidos e falando em nome de Jesus. Eu abri esse estudo em nome de Jesus. Nós abrimos esse estudo em nome de Jesus. E você concordando comigo, o céu está selando. Então Deus está entre nós. Amém? Louvado seja Deus. E isso é bom. Acabamos de ver que Jesus apresentou para os guardas, ou seja, aconteceu ali esse fato, essa maravilha. Eu tenho certeza que mesmo os guardas recebendo o suborno, mesmo o guarda sendo persuadido, mesmo os guardas falando a mentira, eles estavam convencidos do que viram. Pois eles viram, pois eles sentiram, pois eles viveram essa experiência. Então ninguém muda aquilo que você viu. Ninguém muda aquilo que você sente. Tá? Por isso você precisa sentir Deus. Por isso você precisa ser sincero. Para que o Senhor testifique em você a mesma certeza que eu tenho da minha salvação. Por isso eu passei pela água do santo batismo. Por isso Jesus passou pela água do santo batismo. Por isso você passou. E se não passou, vai passar. Porque é o testemunho de fé. Aonde você começa e dá o testemunho. E ali você morre para o mundo e nasce para Cristo. Novidade de vida. Esse é o propósito do batismo. Vamos estudar mais. Vamos chegar lá provadamente, documentadamente. Mas tá? Então ele se apresentou para quantos aqui? Por mais de 500 irmãos. Viram, presenciaram ele morrer e depois presenciaram ele vivo. As marcas, né? Como Tomé. Eu não acreditarei se não ver as marcas dos cravos na mão, se não ver a marca dos pés e se eu não ver a marca da lança do lado. E Jesus falou, toca, Tomé, toca. E depois ele termina. Bem-aventurados que não viram, né? Porque Tomé teve que ver, teve que tocar para poder acreditar. E aí, quando ele tocou e viu, verdadeiramente é o Filho de Deus. Poxa, ele já tinha entrado de portas fechadas e estava no meio deles. Quer dizer,
Só um Deus pode fazer isso, né? Transpassar paredes, portas, sem precisar de abrir. Esse é o nosso Deus. Mas Tomé teve que tocar. Será que você é um Tomé? Será que eu sou um Tomé? Mas ele falou, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Bem-aventurado, bem-aventurado é feliz, felicíssimo e abençoado. Essa é a tradução para a palavra bem-aventurado. Tá bom? Você é uma bem-aventurada? Você é um bem-aventurado? Eu sou um bem-aventurado? Ô, glória! Então vamos lá, vamos continuar. Jesus sabia que, apesar dos erros, Pedro o amava com sinceridade. E por isso estava desanimado e necessitado de uma cura interior, que somente o Senhor, com o seu amor e perdão, poderia realizar. Lembra que Pedro era sempre aquele apóstolo ousado, né? Ele falava, pensava falando. E ele é aquele que, de manhã, no Sermão da Montanha, quando Jesus estava lá questionando o que o povo diz, me desculpa, a meu respeito. E aí uns diziam, diz que tu é Elias, diz que tu é Moisés, diz que tu é um dos profetas. E você, Pedro? Aí ele disse, tu és o Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo. E aí ele, bem-aventurado Pedro Barjonas, não revelaste a carne nem o sangue, mas o Espírito de Deus te revelaste. Feliz e abençoado, Pedro, porque falaste pelo Espírito. E isso era de manhã. Quando foi à tarde, quando Jesus mencionou que o Filho do Homem haveria de ser entregue na mão dos malfeitores, sofreria na mão dos malfeitores e seria crucificado. E ao terceiro dia ressuscitaria. Quando falou esse plano que já estava registrado pelos profetas Joel, Isaías, aí o próprio Pedro falou, afasta-te de ti todo esse cálice, todo esse sofrimento, tu não merece passar por isso. E aí Jesus, para trás de mim, Satanás. Ou seja, não está expulsando Pedro, mas a influência de Satanás em Pedro, naquele momento. Então, mesmo assim, Pedro era afoito. Pedro era aquele que estava sempre, né? E quando Jesus estava ali lavando os pés, e quando Jesus falou que morreria, e quando Jesus falou que os discípulos abandonariam, Pedro disse, ainda que eu vá para a morte, não te abandonarei. Jesus disse, hoje mesmo Satanás pediu para ser andar a tua vida, e eu intercedi por vós, e antes que o galho cante, 3 vezes me negará. E aconteceu de fato. E Pedro chorou amargamente, quando ali Jesus estava perante os seus juízes, julgadores, malfeitores, ali no caminho do Gólgota, aconteceu esse episódio, e Pedro, arrependido, né, lembrou da palavra que Jesus tinha dado, olhou o olhar de compaixão de Jesus e sofreu. E aqui nesse momento ele está precisando de uma cura. E Jesus sabia disso. E aqui nós vamos examinar. Em João capítulo 21, vamos examinar do 15 ao 19. Para essa parte que eu falei, agora registrar na nossa memória. Amém? João 21, do 15 ao 19. Você lê comigo? João 21, do versículo 15 ao 19. Eu te espero você abrir. Vamos lá? João, né? Escrito por João, capítulo 21, versículo do 15 ao 19. Achou? Embora então. Assim, após tomarem o desejum, Jesus questionou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros?
Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: Cuida dos meus cordeiros. Outra vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou o Senhor Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmos e ias para onde te desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outras pessoas te vestirá e te conduzirá para onde não queres ir. Vamos finalizar no 19 agora. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com que qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: segue-me. Aqui Jesus estava próximo a ascender o céu, próximo a ser recebido no céu pelos anjos, próximo a deixar os discípulos. Ele já tinha sido ressuscitado, estava dando as últimas instruções, e ele precisava curar o Pedro daquele episódio dele ter negado Jesus. Pois todos, não foi só Pedro, todos. Pedro foi o único que teve coragem de ficar próximo de Jesus. Os outros sequer estiveram próximos. Pedro teve coragem, mas negou Jesus. Como Jesus já tinha intercedido e como o diabo já tinha pedido para se andar, às vezes as pessoas pensam: mas o diabo toca na gente porque ele é maior que Deus ou porque ele compete com Deus. Não, ele pede permissão para tocar. Se às vezes você está passando por alguma dificuldade, por algum deserto, pode ter certeza, se o diabo está te tocando, se o diabo está te afligindo, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, tem um propósito. Então começa a buscar em Deus o porquê. Eu falo porque eu já vivi essas experiências. Às vezes você está no pecado, às vezes Deus precisa te provar a tua fé, te provar o teu caráter, te moldar o teu caráter. Então Ele vai permitir, tá? Porque se você está com Deus, você está protegido debaixo da graça. Mas se você quebra o princípio, né, entristece o Espírito Santo de Deus, enfim, Deus não perde o controle nunca. Aposte nisso e busque em Deus todo dia, né? Todo dia. Por isso que a oração do Pai Nosso: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como na terra é feito, como no céu é feito. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Seja físico, seja espiritual, ou seja para alimentar o corpo, a alma ou o espírito. É de cada dia. É todo dia que você precisa buscar o Senhor. É todo dia que você precisa se alimentar, não é? Se você não comer, você não fica com fome, você não fica fraco. Espiritualmente não é diferente. Então todo dia você tem que ler a palavra. Todo dia você tem que ter um relacionamento com Deus. Todo dia você tem que orar. Todo dia você tem que suplicar. Todo dia você tem que interceder. Todo dia você tem que se arrepender. Todo dia você tem que liberar perdão. Todo dia você tem que cumprir princípios. Todo dia você tem que adorar. Todo dia você tem que louvar. Todo dia você tem que servir esse Deus. Todo dia. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? Você precisa tanto para a área física como a área emocional, como para a área espiritual. Amém? Então vamos lá. Com essas 3 perguntas, ele incomodou Pedro, mas ao mesmo tempo ele libertou Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, tu sabe que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Porque Pedro era um líder. Pedro era ousado. Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Ou seja,
Pedro haveria de receber, como em Atos ele recebeu, poder do alto, né? Numa pregação, numa única pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram. Tamanho poder que ele recebeu. Então ele estava aqui passando pela cura, né? O Senhor Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito. O Senhor Jesus estava já subindo e se eu não for para o Pai, não enviarei o Consolador. E se eu não enviar o Consolador, vai lhes faltar poder. Então Jesus queria dar poder. E isso aconteceu em Atos 2, quando veio a descida do Pentecostes, né? O Espírito Santo desceu, pairou, né? E um estudo para outro estudo. Hoje vamos falar o processo e o porquê do batismo. Na verdade, não vamos terminar. Vamos fazer em 3 etapas, para não ficar muito longo esse vídeo. Gravamos esse hoje e Deus vai preparar uma nova gravação. Mas vamos finalizar aqui. Pedro estava sendo curado e ao mesmo tempo ele estava pronunciando aqui como ele iria glorificar a Deus. Quando eras menino, né, vestia ou fazia tudo o que você queria. Porém, na idade, na velhice, vão te levar para onde você não quer ir. Então ele evangelizou, ele pregou, ele praticou o ID de Jesus, curou, libertou, enfim, trabalhou bastante. Mas chegou um tempo em que ele foi preso e que ele escreveu, né, 1º, 2º Pedro, são as cartas, e depois ele morreu crucificado. E quando ele foi morrer, o sofrimento, né, que aqui no verso 19, como haveria de glorificar a Deus. Aí você fala, poxa, mas ele morreu crucificado, né, e ele não quis morrer como Jesus, ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. E aí, poxa, mas ele morreu, ele foi crucificado. E como é que ele glorifica a Deus? Sim. Você quer ver Deus? Mas você não quer morrer? Não tem como. Você morre através do batismo para o mundo, para as práticas, né? Para a mentira, para a prostituição, para a bebedice, para glutonarias, para a feitiçaria, para a idolatria, para a fornicação. Você morre para o mundo através do batismo e renasce para Jesus. Novidade de vida. Gálatas 5, do 16 ao 23. Para Deus frutificar em você, o Deus habitando em você, o Espírito Santo, vai frutificar em você uma nova criatura, um novo fruto. E aí as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso está em Efésios. Batismo é apenas um início, um processo. Por isso que quem crer e for batizado será salvo. Isso se não se perder no meio do caminho. Mas quem não crê será condenado. Não crê em Jesus, vai ser condenado. Então tem profecias positivas, de bênção, de eternidade, vida com Deus, e também caso para você que não crê. Caso para você que não quer ter esse encontro com Deus. Caso para você que não quer ser impactado pelo Senhor. Será condenado. É a palavra, é a Bíblia. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. E aqui nós finalizamos por hoje, tá? Vamos continuar assim. E eu espero que você pegue aí. Vai ser dividido em 3 vídeos, tá? Eu vou dizer para você. Jesus batizou. Nosso Senhor passou pelo batismo. João Batista batizou ele. Mas vai ser para um próximo encontro. Esse encontro, já falamos sobre isso. Deus te abençoe, Deus te consagre. Te aguardo para o 2º vídeo desse episódio sobre o batismo. E uma coisa eu vou deixar claro. Comece orando em nome de Jesus, dando honra e glória ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Consulte lá, Colossenses 3:17. Tudo que façais, seja por obra ou por ações, faça em nome de Jesus. O batismo é em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. É o único que você que usa esse termo. Mas
Deus o exaltou sobremaneira, Filipenses 2,9, o nome sobremaneira, a qual todos que chegam até Deus, seja pelo nome de Jesus. É um estudo para um outro momento. Mas tudo que você fizer, siga a palavra, viva a palavra, porque ela cura, liberta, salva, restaura. Às vezes você está sofrendo na carne, uma doença que não cura, uma situação porque está quebrando o princípio. Ora e tudo que fizer, em nome de Jesus. É como se você estivesse orando. Por que em nome de Jesus? Porque Ele é o que tem o poder nos céus e na terra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Deus deu poder sobremaneira, em Filipenses 2,9, para Jesus. Só através dele que você chega a Deus. Então você quer conversar com Deus, é através de Jesus. Você quer algo de Deus, é através de Jesus. Ou seja, ele tem que testificar. O que você está pedindo para Deus? Jesus aprova? É como se Jesus estivesse. É como não? É, de fato, Jesus do seu lado e orando com você. Né? Ele aprova, segundo a tua palavra, tudo que pedires em meu nome ao Pai, o céu concederá. Em meu nome, Jesus disse. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.